muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E como eu falei para vocês no último vídeo, este será um vídeo sobre hábitos simples e que estão me ajudando a me manter focada nas minhas metas, nos meus planos para 2026. Esse é um vídeo com 5 dicas práticas, simples e que dá para todo mundo aplicar. Quase todo mundo, nessa maneira de generalizar, mas quase todo mundo que se propor a aplicar certamente terá mais clareza sobre as próprias metas e vai se manter mais focado até dezembro de 2026. Então eu trouxe para vocês essas 5 dicas e vamos começar falando sobre a clássica de todas, mas que é básica e fundamental, que é ter uma lista de tarefas, agenda, o que você preferir, pode ser no bloco de notas também, lista com as coisas que são importantes para você fazer durante o seu dia. Antes de começar o dia, tem a lista do que é importante. Porém, o hábito aqui nesse caso é sobre ter uma única coisa na sua lista de tarefa, uma única coisa que vai ser a coisa principal ou o seu ponto alto do dia, uma única tarefa que você vai ter que fazer todos os dias, ou pelo menos 2 vezes, 3 vezes na semana, você escolher o dia que você vai fazer aquela tarefa, se será diária, será semanal, mas que você vai focar naquele dia em dar conta daquela atividade. Quando você dá conta de fazer aquela atividade, você vai olhar e vai ter a sensação de ter concluído uma coisa muito importante. E aí vai vir também aquela sensação de venci o dia. Dei conta de fazer a coisa mais importante que eu me propus a fazer no dia de hoje. Por exemplo, todos os dias eu tenho ali uma atividade chave, uma atividade importante que eu tenho que fazer obrigatoriamente. E eu coloco ela, na maioria das vezes, no bloco da manhã, que é a parte que a gente está mais animada, acabou de acordar, está mais disposta, na maioria das vezes. Então eu coloco essa atividade que é importante, que depende da minha disposição e motivação, vamos dizer assim, eu preciso ter um pouco mais de energia para fazer ela na parte da manhã. E quando eu dou conta dessa única coisa, já tenho a sensação ali de que eu dei conta de boa parte do meu dia, né? Boa parte do que era muito importante no dia, eu dei conta de fazer. Coisas, por exemplo, de trabalho, que eu tenho que entregar obrigatoriamente, automaticamente você já faz pela obrigação. Mas as coisas que não tem ninguém ali te botando uma arma na sua cabeça falando que você tem que fazer, a gente costuma procrastinar, a gente costuma prorrogar aquilo dali. Então, quando você se obriga a fazer aquela primeira coisa ali, que depende apenas de você, para dar conta de fazer em algum momento do dia, quando você termina o dia e você olha para aquela atividade ali concluída, você tem a sensação de que venceu o dia, ganhou o dia, sabe? Fez o que precisava ser feito. Isso te traz clareza do que é importante e quando você tem clareza daquela atividade ali, você foca naquilo ali, dá conta de fazer e tem a sensação no final do dia de que concluiu uma coisa grandiosa. Mesmo que seja uma coisa pequena, o fato de você ter dado conta de fazer te dá aquela sensação ali de vitória. Eu tinha uma lista de 20 itens que era importante fazer hoje, que era fazer isso, você listou ali tudo que era importante. Não dei conta de fazer tudo, fiz apenas 15 itens da minha lista. Tudo bem, contanto que nesses 15 itens tenha conseguido fazer o que era exatamente, extremamente importante. Não apenas as coisas que eram emergentes e que você acabou prorrogando e fazendo ali de última hora, mas tinha ali uma coisa que você precisava fazer que iria te trazer resultados a longo prazo. Então, se nesses 15 itens que você deu conta de concluir, estiver incluída as coisas que eram importantes, pelo menos a única coisa que era extremamente importante, tá tudo bem. As outras 5 você se reorganiza para dar conta nos outros dias. Porque nem sempre a gente vai dar conta de fazer tudo. A vida, como eu já falei para vocês outras vezes aqui, ela não segue sempre uma linha reta. Então vai ter coisas ali que vão acontecer no meio do dia, no meio do caminho, que vai às vezes atrapalhar de concluir todo o seu checklist ali. Mas pelo menos a coisa mais importante você tem que dar conta de concluir. Essa sensação de dei conta de fazer vai te dar a sensação de no final do dia, na noite ali, você olhar para a sua rotina e falar, pelo menos o que era importante eu dei conta de fazer. Outras pequenas pendências ficaram para amanhã, mas isso daqui eu dei conta de fazer hoje. Então tenha clareza e tenha uma única coisa, pelo menos 2 coisas, se você tiver muitas coisas importantes, eu diria pelo menos uma única coisa, para você dar conta de fazer naquele dia. Quando você der conta de fazer, você já vai ter a sensação ali de vencer o dia, né? Uma coisa que era muito importante foi concluída. E de preferência, no primeiro bloco da manhã, se esse também for o seu bloco mais produtivo do dia. O segundo hábito também é um clássico, mas que vale sempre relembrarmos, porque quase ninguém faz.
é clássico, é básico, mas normalmente a gente se distrai e não conclui ou não toma cuidado com essa questão, que são as distrações visíveis, principalmente ligado ao nosso aparelho celular. Quem diria, né, que ele seria um vilão a longo prazo nas nossas vidas? Apesar de ser uma ótima ferramenta, na maioria das vezes, ele é um dos maiores motivos das nossas distrações. O tempo todo tem notificações ali e a gente vai realmente se envolvendo, a gente vai se distraindo. O que acontece? Foco também depende de ambiente. Nós somos fruto do nosso ambiente, né? Vamos dizer assim. A gente vai se acostumando ali com as coisas do nosso ambiente, do nosso dia a dia, a gente vai se moldando praticamente o nosso ambiente, mas quando a gente tem o poder de modificar o ambiente, a gente também consegue modificar coisas na nossa vida. Não é sempre que a gente consegue modificar o ambiente, não, mas coisas que estão sob o nosso controle, que dá para modificar, é interessante a gente ajustar para que a gente não perca o foco, porque o foco também está ligado ao nosso ambiente. Então, se você está ali querendo trabalhar, vamos supor, para quem trabalha em home office, você tem que trabalhar ali e focar no seu projeto, no seu trabalho. Mas toda hora o celular te chama, as pessoas estão sempre citando sobre você, falando sobre você, fulano faz isso pra mim, fulano busca isso pra mim. Você não vai conseguir focar no seu trabalho. Se a TV está ligada muito alta e está também roubando a sua concentração, o interessante é o quê? Desligar a TV ou ficar em um ambiente que fique longe da TV, porque essas coisas te distraem dos seus objetivos. Então, falando, por exemplo, de celular, que é a coisa mais fácil pra gente poder modificar, eu te daria como dicas deixar o celular sempre longe de você. Silenciar as notificações também está atrelado a deixar ele longe, porque às vezes ele está longe, mas se o WhatsApp apitar lá, você já vai querer olhar quem mandou uma mensagem, olhar o que mandaram para você lá no direct do Instagram. Então, deixar o celular longe de você, por exemplo, decidir escolher o horário das 8 às 9 da noite para a leitura. Então, deixa o seu celular bem longe para você não se distrair, porque você vai falar assim, não, acho que fulano mandou uma mensagem importante aqui, mas pode ser fulano, pode não ser fulano, aí você vai olhar a mensagem do fulano, daqui a pouco você está lá no feed, está olhando a vida de todo mundo. Ou, por exemplo, foquei em não usar o celular no horário da comida, por exemplo, eu queria me dedicar ali à minha família, estar mais presente. Se você estiver perto do celular, você não vai estar presente naquele momento. Então, coisas que te distraem muito, principalmente as redes sociais, é interessante a gente ter horários específicos para utilizar. Por exemplo, eu uso as minhas redes sociais, os meus perfis no Instagram, para divulgar meu trabalho. Então, todas as vezes que eu vou postar coisas de trabalho no Instagram, eu falo, vou ficar de X horário até X horário, postando fotos, stories, e não vou passar desse horário. Por quê? Você vai lá postar uma foto. Daqui a pouco você está ali vendo tudo da vida alheia. Aí você ia postar só um stories rápido sobre o seu dia, alguma coisa rápida. Daqui a pouco você está olhando stories da vida de todo mundo. A gente tem essa tendência a se distrair muito nas redes sociais. Então, se você trabalha, tem horário específico ali, o que você vai fazer e em quanto tempo você vai ficar na rede social. E se você não trabalha, por exemplo, postando algum trabalho ou usando as redes sociais para o seu próprio trabalho, como sua ferramenta de trabalho, você não é nenhum criador de conteúdo, vai apenas acompanhar a vida das pessoas que você gosta, ver ali o que as pessoas postaram, escolha um horário, na maioria das vezes a gente vai escolher o horário da noite, né, quase ali perto de dormir, para você olhar ali somente isso. Não fique o dia inteiro dando apenas uma olhadinha, porque nessa uma olhadinha você perde ali horas do seu dia que poderia estar focado nos seus projetos, nos seus objetivos, no seu trabalho, né, de fato, e não se distraindo com coisas das redes sociais. Então, em relação ao celular, se possível, mantenha ele o máximo possível longe de você, silencie as notificações de todos os aplicativos que normalmente roubam a nossa atenção, WhatsApp, Instagram, Facebook, coisas que trazem notificação. Shopee, por exemplo, toda hora uma notificação da Shopee, sua encomenda está chegando, e aí você vai lá ver no carrinho quais são as compras que você fez que estão a caminho da sua casa. Quando menos vê, você está ali querendo comprar mais coisas na Shopee. Então silencie ao máximo os aplicativos que roubam a sua atenção. Sejam ali no Mercado Livre, da Shopee, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, silencie o máximo ali que te rouba a sua atenção para você não se distrair e toda hora ficar tentada a pegar o seu celular e se distrair. E outra coisa, no caso eu falei ali de silenciar as notificações, ficar longe do celular e não menos importante, estabelecer horários específicos. Se você trabalha no Instagram ou no YouTube, estabelecer os horários que você vai ficar dentro dessas plataformas ou
que você vai apenas ficar ali acompanhando a vida das pessoas que você gosta, que é a parte ali da sua vida social, né, virtual, social, que vai ser em algum horário do seu dia. Se vai ser 2 horas por dia na noite, estabeleça 2 horas da sua noite para isso e não se distraia ao longo do seu dia. Então, essa é a nossa segunda dica, ter cuidado com as distrações que roubam muito o nosso foco. Terceiro hábito é ter nos seus objetivos diários o que você precisa ter de constância mínima. O que seria isso? Vamos supor que você estabeleceu na sua meta no início do ano que você leria todos os dias pelo menos 30 minutos no seu dia. E aí o dia começou e você foi fazendo uma coisa, cuidando de criança, levando criança pra escola, não sei, cuidando da sua vida. E você percebeu que não leu nem um minuto naquele dia. Se você teve a consciência disso em algum horário que dá tempo de corrigir aquela atividade, é interessante que você tenha pelo menos a quantidade mínima que você precisa fazer. Não, lembrei que eu não li nada hoje, então vou pelo menos ler 2 páginas, vou ler pelo menos 5 minutos, vou ler pelo menos 3 minutos. Eu tinha como meta ter pelo menos 30 minutos de atividade física. Não consegui ir pra academia, não consegui fazer uma caminhada direito ali de 1 hora. Então, já que você não deu conta de um treino completo, tenha pelo menos uma mínima coisa que você dá conta de fazer. 50 agachamentos que seja, então faça 50 agachamentos na sua cozinha, na sua casa, na sua sala. Pelo menos um mínimo de atividade, porque isso vai trazer uma sensação de movimento. Você não ficou parada ali nas suas atividades que eram importantes, assim, que era importantes a longo prazo nas suas metas. Você fez pelo menos o mínimo de constância, teve pelo menos o mínimo de constância. Então, não conseguiu ler ali 10 minutos, 20 minutos, mas ler pelo menos uma página. Você botou como meta que queria ler pelo menos 5 capítulos da Bíblia ou 3 capítulos da Bíblia e não leu nada até o final do seu dia, lê pelo menos um versículo, pelo menos um mínimo de constância. Amanhã, obviamente, você fará melhor, vai conseguir ali o que você tinha como meta de fato, mas se no dia você percebeu que não deu conta de fazer o que você queria como excelente, o seu ideal perfeito, você vai fazer pelo menos o mínimo. Então, o mínimo seria essa quantidade, você vai fazer esse mínimo. Por exemplo, uma coisa que a gente esquece muitas vezes no dia a dia é de beber água. Hoje eu já tenho uma rotina mais saudável de meta de água que eu consigo bater quase todos os dias, mas às vezes, pra pessoa que não tem o hábito de beber certinho ali 2 litros de água, 2 litros e meio de água, quando chega ali 6 horas da tarde, 8 horas da tarde, ela percebe que ela não bebeu nem um copo de água. E às vezes, pra bater a meta de água, você fala assim, não, vou beber agora 2 litros e meio de água até as 9 horas da noite, vou bater a minha meta de água. O que vai acontecer é que você vai ter que ficar levantando várias vezes à noite para ir ao banheiro e vai atrapalhar o seu sono. Então, era uma coisa importante durante o dia, você se distraiu ali, não bateu a sua meta de água, que fazia parte ali dos objetivos de vida saudável, né, que é manter o corpo hidratado. Não adianta chegar às 9 horas da noite, às 10 horas da noite, querer beber 2 litros de água de uma vez só. Primeiro, porque você vai sobrecarregar os seus rins, ele não vai ter muita quantidade de líquido para filtrar de uma vez só. Segundo, que o seu corpo não vai absorver adequadamente. Esse volume todo de água não vai ser muito bem aproveitado pelo seu corpo. Ele vai bater rapidamente nos rins, rapidamente vai virar xixi, né? Não vai ter aquela retenção ali adequada de hidratação para o seu corpo. Nosso rim não dá conta de filtrar essa quantidade toda de água de repente, assim. O ideal é a gente beber devagarzinho. 7 copos de água por dia de 300 ml, por exemplo, ao longo do dia. Seu corpo vai absorvendo, vai se hidratando, vai se manter hidratado ao longo do dia. Então é muito mais eficiente você manter essa meta picadinha durante o dia do que chegar à noite e querer beber tudo de uma vez só. Mas vamos supor que você lembrou que chegou às 10 horas da noite e você não bebeu nem um copo de água. Nem 200 ml ali para manutenção mínima do seu corpo. Você vai fazer o quê? Você vai beber pelo menos 1 a 2 copos de água. Pelo menos isso. Lembrei que eu não bebi água hoje? Vou beber o mínimo necessário, porque eu preciso me manter viva. E amanhã eu vou acordar e vou lembrar que eu não bebi água direito no dia anterior e vou beber a quantidade ali adequada no próximo dia. Pra você ter pelo menos aquela sensação ali, não dei conta de beber os 2 litros, pelo menos 500 ml eu bebi. Pelo menos isso, pelo menos uma coisinha eu fiz. O que não dá é pra gente ficar até o final do ano fazendo o pelo menos o mínimo de tudo até o final do ano. Então, avacalhei em um dia, no dia seguinte eu vou tentar voltar à minha postura adequada, que é de beber, fazer o que eu me propus a fazer de fato.
Mas se em algum momento do dia você não deu conta de fazer, não avacalhe o resto do seu dia. Faça pelo menos a quantidade mínima para ter a sensação a sensação em si próprio de constância, de movimento. É melhor do que não ter feito nada. É melhor fazer ali 5 minutos de leitura, 50 agachamentos, qualquer coisa mínima, mas ter feito alguma coisinha pequena do que não ter feito nada. Não justificando sempre o mal feito, mas pelo menos você fez alguma coisa, tá? Não dá pra levar a vida inteira de pelo menos, mas uma vez na semana, uma vez no dia, é melhor do que não fazer nada. Então tenha pelo menos ali o que é o mínimo exigido de si mesmo. Não dei conta de fazer 30 minutos, mas fiz 5 minutos. Pelo menos pra hoje tá bom e amanhã eu vou fazer corretamente os 30 minutos que eu me propus, que era o meu objetivo. Então esse é o nosso terceiro hábito importante. Tenha pelo menos um mínimo de constância nas coisas que são importantes. O mínimo, pelo menos. O quarto hábito que vai te ajudar a se manter focado em 2026 é cuidar primeiro da sua mente antes da produtividade. Seguinte, acorda às vezes durante o dia pensando, tem que fazer 300 coisas que eu coloquei lá no meu checklist, mas antes de começar a ter um dia super movimentado, super produtivo, tenha o cuidado de perceber que a sua mente está cuidada. Tenha o cuidado de perceber que a sua mente está cuidada. Era isso. Cuide primeiro da sua mente. Uma mente muito barulhenta, uma mente muito agitada, também não consegue produzir com eficiência, não consegue ter uma boa produtividade, não consegue produzir com muita qualidade. Então, antes de começar a fazer um monte de coisas ali que você colocou, não tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, para, calma, respira, silencie. Eu que tenho o hábito de falar, por exemplo, muito rápido e tem às vezes um dia mais agitado, tenho sempre que buscar essa atividade no início da minha manhã, no início do meu dia, para ter muita clareza do que eu vou fazer ao longo do dia e que a minha mente está mais tranquila, mais descarregada, mais aliviada. E métodos, vamos dizer assim, que são interessantes para deixar a mente mais tranquila, mais calma, mais silenciosa e mais organizada, para que tenhamos uma produtividade melhor, seria, por exemplo, oração. Oração, para quem tem hábitos religiosos, já é uma coisa do dia a dia, mas para quem não tem, talvez é interessante colocar isso na sua rotina. Um momento que você vai ter uma oração, vai ter ali um momento de conversa com Deus. No caso, eu sou evangélica, então eu vou sempre falar em relação a conversar com Deus, mas para qualquer pessoa que tem ali uma religião, ter ali um momento que ela vai se acalmar, que ela vai se tranquilizar, vai meditar, por exemplo, o hábito da meditação também, da busca pelo silêncio, de ficar ouvindo ali os próprios pensamentos, se acalmando. Esse tipo de coisa é excelente para organizar a nossa mente. Para a pessoa, por exemplo, que tem o hábito da oração, você começa a conversar com Deus e começa a falar para ele que te deixa preocupada durante a semana, você começa a descarregar, vamos dizer assim, em cima de Deus, né, nas suas orações, através das suas palavras, aquilo que estava te preocupando, aquilo que estava te deixando ansiosa. Então você não vai trabalhar durante o seu dia ali com um monte de coisa na sua cabeça, um monte de preocupações. Não, você já orou, você já conversou com Deus. A sensação que a gente sempre tem depois de orar é de que a mente está mais organizada. Você fica muito mais aliviada, muito mais tranquila durante o seu dia. Pessoas, por exemplo, que também têm um hábito ali do silêncio, da meditação, de ficar calma, tranquila ali 15 minutos do dia, 20 minutos do dia, também está cuidando da mente, também está praticando o hábito de organizar os próprios pensamentos antes de começar uma rotina de muita produtividade, de fazer muitas coisas. A mente, primeiro, precisa estar calma e cuidada para que você tenha uma produtividade mais eficiente, com mais qualidade. Um outro hábito também, que é interessantíssimo, pelo menos eu gosto muito desse assunto, em relação a ter mais produtividade, é escrever à mão. Eu sou a pessoa do papel, eu gosto de escrever, falei pra vocês no vídeo sobre metas, né? Eu gosto de escrever à mão livre, gosto muito mesmo de escrita, porque eu tenho uma sensação de mais fixação do que eu tô escrevendo ali na minha mente. Então, pelo fato de escrever, eu tô reforçando novamente pra mim o que é importante. Mas um outro hábito da escrita também é esvaziar a mente. Tem um livro chamado Caminho do Artista, é um livro normalmente que pessoas que gostam de escrever, de escritores, pintores, artistas mesmo de pinturas ou desenho tradicional, né, gostam muito desse livro, que é um livro que fala sobre despertar a criatividade. E esse livro é da autora Julia Cameron, me parece o nome dela.
ele vai falar sobre ter mais criatividade à medida que a sua mente está vazia. O ato de esvaziar a mente através da escrita. Então ela sugere nesse livro escrever todos os dias, né? As páginas matinais, pelo menos 3 páginas. Escrever o quanto você dá conta de escrever. Mas escrever pelo menos 3 páginas todos os dias, para que ao longo do dia você se sinta mais livre. A sua cabeça vai estar mais vazia, você vai ter tirado ali todos os seus pensamentos, colocado para o papel, e você vai ter uma sensação de mente vazia, que vai abrir espaço para a criatividade, para você ter ali uma mente mais criativa. O que para o mundo das artes, né, no mundo da pintura, do desenho, essas coisas, é muito importante, porque você vai ter ali mais criatividade para elaborar novos projetos, coisas mais criativas. Mas para quem é empreendedor, para quem é autônomo, para todo mundo que quer ter uma mente mais produtiva e novas ideias de trabalho, ou mesmo quem trabalha como CLT, por exemplo, ter ali uma mente mais tranquila para produzir mais. Então eu diria, adaptando o livro da Julia Cameron, que é até mais interessante. Esse hábito é interessante para todo mundo, não apenas para os artistas. Apesar de ser destinado, na maioria das vezes, para os artistas, né? Pelo próprio título ali, né? O caminho do artista. Eu diria que esse hábito de esvaziar a mente através da escrita é interessante para todo mundo. A gente fica realmente mais criativo, a gente consegue colocar no papel ali boa parte dos nossos pensamentos. E vamos dizer que você vai escrever uma coisa ali que não é... que é muito pessoal, então tem uma coisa mais, um caderninho que vai ficar mais guardado para ninguém ficar lendo ali todos os seus pensamentos. Mas é um hábito muito interessante. Também é válido para quem gosta de escrever e depois queimar as folhas, né? Você está colocando no papel, né? Uma forma de jogar para fora também o que você está pensando. É um livro interessante em relação a esse ponto de vista, que eu também indicaria como leitura, mas para quem não vai ler o livro, fica aí como sugestão, que é escrever o que você está pensando. Uma forma de organizar os seus pensamentos, esvaziar a mente e, como o livro sugere, fazer na parte da manhã. Já ser logo uma atividade para você fazer na parte da manhã, que seriam as páginas matinais, as escritas matinais que você vai escrever ali, aliviar a sua mente. Pode ser também um exercício de gratidão, eu sou grata pela minha vida, pela minha família, enfim, as coisas que você quer agradecer. Também pode ser uma boa oportunidade de fazer isso na parte da manhã. Colocar talvez ali coisas que você almeja para o seu futuro, né? Eu desejo isso para minha vida, eu profetizo isso para minha vida. Pessoas que têm ali palavras de afirmação durante o dia, também é interessante você escrever. São formas de organizar os pensamentos. Você vai adaptar o que for melhor para você. Pode ser oração, pode ser meditação, pode ser escritas, ou todas elas juntas também, pode ser ainda mais eficiente, mas ter, de qualquer forma, alguma coisa que vai organizar os seus pensamentos. O hábito da leitura, por exemplo, que é um hábito excelente, também seria bom para esse momento, para essa questão de esvaziar a mente, de organizar os pensamentos? Não seria, porque o ato da leitura é exatamente o contrário, né? É abastecer ainda mais a nossa mente. Então, quando a gente começa a ler qualquer livro, seja de literatura tradicional ou um livro de desenvolvimento pessoal, você quer aumentar o seu repertório, você quer aumentar conhecimento, você quer aprender uma história nova, alguma biografia nova, alguma coisa nova. Então você vai abastecer ainda mais o seu pensamento, você vai encher ainda mais. É uma coisa ótima, mas é para um outro momento. Para o hábito de organizar os pensamentos, seriam exatamente essas. Orações, né? Para quem tem o hábito de orar. Orações, meditações, silenciar ali a mente e tal. E também o hábito da escrita, que, como eu disse, é um hábito excelente, porque quando você escreve, por exemplo, você se escuta, você praticamente escuta o que você está escrevendo ali, se escutando, colocando no papel o que você está pensando. Então, é muito natural você começar a descrever ali uma preocupação, um exemplo, né? No caso, tem um hábito da oração que tem quase o mesmo efeito, mas você está conversando com Deus, automaticamente você está falando, então você já está se ouvindo. E é como se algumas coisas clareassem na sua mente, né? É muito interessante. A questão da escrita, por exemplo, funciona exatamente assim. Você começa a escrever, daqui a pouco você teve uma ideia com base no que você escreveu, porque você colocou no papel e meio que foi clareando ali o que estava já nos seus pensamentos. Nós acreditamos em relação à oração, que quando você fala com Deus, Ele também te traz mais clareza, Ele te traz aquela certeza ali, aquela segurança emocional de que Ele está com você, que Ele está cuidando da sua vida, mas o exercício de falar, de expor, de externalizar isso, pôr para fora, traz muita clareza mesmo e traz essa sensação de mente mais organizada, mente mais tranquila, para que você de fato comece a produzir no seu dia, comece a trabalhar, comece a ter uma rotina mais focada e mais presente
no que é importante. Então, como quarto hábito, fica como dica para vocês cuidar da mente antes de querer produzir um montão durante o seu dia. E o quinto e último hábito importante para se manter focado em 2026 é sempre revisar e, se necessário for, ajustar as suas metas, mas não desistir. Uma vez que você estabeleceu que aquilo dali é importante, que tem uma clareza no que você colocou ali nas suas metas, revise sempre. E se for necessário, ajuste. Tá tudo bem se você ajustar. Tá tudo bem se você percebeu que colocou uma meta muito audaciosa para alguma coisa e você precisa ali reorganizar porque vai te sobrecarregar. Tá tudo bem se você acha que não vai dar conta e vai precisar, por exemplo, uma meta de emagrecimento. Acho que não vou dar conta de peso, essa quantidade toda de peso, de quilos, não tô conseguindo ter tanta frequência assim na academia, eu vou reduzir um pouco a meta. Você pode ajustar ali a sua meta, a meta é sua, então você pode mexer nela, você pode ajustar ela pra cima ou pra baixo. Não, eu coloquei uma meta financeira aqui e eu acho que eu vou conseguir produzir mais, fazer mais dinheiro do que a meta que eu coloquei. Ajuste ela, revise, né, e ajuste para que você tenha ainda um resultado ainda melhor. Essa questão de não desistir, porque às vezes a gente... Normalmente isso acontece para o ponto negativo, né? A gente começa a colocar, ver que tá um pouco difícil, tá um pouco longe, e em vez de ajustar a meta para que a gente consiga dar conta daquilo dali, aí algumas pessoas desistem. Então vai estar muito difícil para perder os 10 quilos que eu me propus. Então eu vou desistir, vou deixar para 2027. Normalmente a gente faz isso lá em outubro, né? A gente começa já a desistir das coisas que colocou, que se propôs a fazer no início do ano, mas ainda estamos em janeiro, então dá tempo ainda de revisar, sempre que... Dá tempo não, vou dizer janeiro, mas supor que você assiste esse vídeo em junho. Dá tempo de revisar e ajustar as suas metas. A meta é sua, então você pode ajustar ela, você pode revisar e ajustar e não desistir. É muito melhor você chegar no final do ano e não ter talvez tido aquele super resultado que você colocou e que foi muito audacioso em janeiro, mas pelo menos que você conseguiu bater ali o que deu conta, o que deu pra você fazer. Você conseguiu ajustar para que ficasse de fato alcançável pra você. Então, eu falei no início do ano que a gente tem que fazer metas que sejam alcançáveis e que seja realmente... esqueci a palavra. Que você realmente consiga dar conta dela. Não era essa palavra exatamente, mas é isso que a palavra significava. Tangível. Uma meta tangível ali, alcançável de fato. Você você percebeu que não ia dar conta daquela meta, você reajusta, ou reajusta a sua rotina, ou reajusta a sua meta, mas faça uma coisa que você realmente vai dar conta de forma saudável. Porque eu falei, não adianta chegar no final do dia você querer beber 2 litros de água, não adianta chegar no final do ano e querer perder 15 quilos em um mês. É melhor você reajustar aquilo dali, se reorganizar e fazer ali de fato que você vai dar conta de forma saudável. Então não tem problema se você precisar revisar e ajustar a sua meta. O que não é aconselhável é você desistir. Se torne a pessoa que constrói as coisas, que dá conta de fazer as coisas. Todas as vezes que você olhar para uma coisa e pensar, não, vou desistir, tá muito difícil, ou começa a ter aquela sensação de fracasso, lembra disso. Ajustar a rota, ajustar a meta, ajustar o plano, não é fracassar. É apenas colocar no limite que você de fato vai dar conta. Toda vez que você pensar em desistir, pense na seguinte frase: eu preciso me esforçar um pouquinho, mesmo que eu não consiga fazer com tanta perfeição, com tanta excelência quanto eu queria, eu vou me esforçar um pouco mais, porque à medida que eu me esforço, eu avanço um pouquinho, e se eu avanço um pouquinho, eu sou melhor do que a versão que eu era ontem. Eu estou buscando me tornar a versão da mulher, do homem que eu realmente quero me tornar daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Então, faça o que realmente você vai dar conta. No caso da meta, se for necessário revisar e ajustar, ajuste, mas não desista. E esse foi o vídeo dos 5 hábitos que eu tô praticando atualmente no ano de 2026 e certamente vou bater as minhas metas no final do ano e que eu também deixo de dica pra vocês aqui que estão me acompanhando. Continua acompanhando os próximos vídeos aqui do canal. Se você ainda não se inscreveu aqui, é uma ótima oportunidade para você se inscrever. Não esquece de ativar o sininho de notificação, porque tem vídeos aqui 2 vezes na semana e sempre que eu subir um vídeo pro canal, você vai ser notificado para acompanhar o próximo vídeo, o próximo conteúdo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui no comentário que você concorda, que você discorda, que você também acha relevante aplicar no dia a dia para que a gente tenha metas concluídas ao longo do tempo. Então é isso, beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!